Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Múcio Alexandre aqui do canal Carcoça e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre essa obra Filhos da Esperança, lançamento 2023 da editora Aleph. Só que antes da gente entrar nesse assunto, aquele recado importante, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, seus amigos, amigas. Bom, vamos lá, direto ao assunto, sem nenhuma enrolação, em relação à obra Filhos da Esperança. Primeiro eu preciso contextualizar. Essa obra ela foi publicada em 1992 e só agora, 2023, ela chegou aqui pra gente através da editora Aleph. Você tem o filme, então provavelmente alguns de vocês já ouviu falar do filme Filhos da Esperança. Foi muito bem adaptado para o cinema, muito bem mesmo adaptado, que muda muita coisa transportar uma obra literária que tem uma reflexão muito profunda, que tem uma temática muito profunda para o audiovisual. Então algumas coisas se perdem nessa transposição. Cada uma das obras tem a sua proposta. A visão do Cuarón fazendo uma releitura, por assim dizer, da P.D. James. O primeiro de tudo que eu preciso estabelecer com vocês é a questão de uma ficção especulativa. Mas o que é a ficção especulativa? Bem objetivo. A ficção especulativa é um subgênero que sai da ficção científica. Qual que é a diferença entre a ficção científica, ela tem vários ramos, inclusive, da ficção especulativa? A ficção científica, propriamente dita, ela tem uma preocupação de dar uma explicação científica, de trazer uma explicação científica, de falar sobre um futuro, e nesse futuro você tem ali uma tecnologia, ou pode ser num contexto contemporâneo, por exemplo, mas sempre há essa proposta de explicar através de elementos científicos, através de dados, através de uma explicação científica para os eventos que acontecem no enredo daquela história. A ficção especulativa, ela não tem essa pretensão. O autor ou a autora, ele cria um contexto, ele cria uma narrativa, cria um enredo, mas não há a pretensão de se valer da ciência para explicar aquilo que está acontecendo naquele mundo que ele está se valendo para contar a história dele. E aí aqui não é diferente. Depois de dito isso, o que a P.D. James, a Phyllis Dorothy James, nasceu lá em 1920, morreu em 2014, nascida no Reino Unido, basicamente Filhos da Esperança parte da premissa de que a partir de 1995 a humanidade se torna estéril. Isso mesmo, os seres humanos não conseguem ter filhos espontaneamente e a gente não sabe por quê. E o bom mesmo não é explicar, simplesmente as coisas acontecem. E isso é ficção especulativa. Então, a partir aí dessa premissa, a autora narra o drama humano nesse cenário, ao mesmo tempo distópico, 25 anos depois desse evento que torna a humanidade infértil, e 25 anos depois nós estamos em 2021. E o mais interessante é que nesse cenário de 2021, primeiro, como a autora não tem a pretensão de dar uma explicação científica, ela só vai narrar pra gente os dramas, a evolução, o que está acontecendo, como a humanidade lida com esses assuntos, com esses dilemas. Ela também não tem pretensão de traçar pra gente um futuro ou fazer uma previsão desse futuro 2021. Lembrando que o livro foi publicado lá em 92. Então provavelmente ela começou a escrever essa obra provavelmente ali na metade da década de 80 e lança em 92. Então é muito interessante porque esse futuro que ela traça pra gente 2021 é um futuro que não tem muitas tecnologias. Ela não tem a pretensão de mostrar pra gente tecnologias. A gente não vê, por exemplo, o celular. A gente não vê, por exemplo, as pessoas... Ou ela não cria, por exemplo, uma tecnologia extrapolando, por exemplo, a própria tecnologia que nós temos aqui. Ela não faz nenhum esforço de imaginar isso. Por quê? Porque essa não é a proposta dela. A proposta dela é de narrar, de descrever os dramas humanos em relação a esse contexto, essa premissa de que a humanidade não pode ter filhos. Espontaneamente, 25 anos depois, o que vai acontecer com essa humanidade que só está envelhecendo e não estão nascendo mais crianças, mais bebês? Então o drama se encerra nessa premissa. Sobre os personagens, e começando obviamente pelo protagonista, Tell Farrell. E a impressão que dá é que o personagem ele tem uma idade avançada, ele provavelmente tem mais de 50 anos de idade, diferente, por exemplo, do ator que eles utilizam para
interpretar esse personagem no filme. Então o Farrell, ele é um historiador, então automaticamente já rolou essa identificação, mas a identificação só fica só até aí, nessa identificação na formação acadêmica. O ramo de especialização dele era vitoriana e basicamente essa é uma característica muito marcante do Farrell. Basicamente o personagem ele expressa isso em vários momentos, uma falta de interesse por qualquer coisa. É uma falta de interesse tão grande que beira inclusive a quase que um niilismo, mas ele não é niilista porque ele se importa inclusive com as coisas da era vitoriana, então ele não pode ser classificado como um niilista. Ele também não pode ser classificado como um misântropo, ou seja, uma pessoa que tem uma aversão aos seres humanos ou à humanidade. Ele expressa esse sentimento, ele simplesmente não quer se importar com nada. E o mais importante, ele não quer se comprometer com nada. Ele não quer ter obrigações, ele não quer ter, por exemplo, ele não quer ter essa responsabilidade de alguém dependendo dele. No passado, isso fica claro em alguns momentos. O Theo, ele foi casado, teve uma filha, só que o casamento acabou depois que a filha morre num acidente de carro que ele, inclusive, provocou esse acidente de carro. Ele estava tirando o carro da garagem, não viu a criança, não viu a própria filha e, enfim. E é tão estranho, né, o personagem, que na época que aconteceu o acidente e a filha morreu, ele não teve um remorso, ele não teve um luto, assim, que deixou ele em um estado depressivo. Não, ele simplesmente meio que se libertou de uma obrigação que ele tinha e como ele não quer ter obrigação nenhuma, então para ele foi um alívio muito grande. Então é muito estranho esse traço da personalidade do personagem, o fato dele não se interessar por nada daquilo que não esteja dentro do ramo de interesse dele, da formação acadêmica, ou pessoas que são pares dele ali na academia, por exemplo. E é tudo aquilo que foge dessa esfera, dessa bolha intelectual e erudita, ele tá simplesmente cagando para isso. O segundo personagem, que é um personagem que já é apresentado pra gente já nos 3 primeiros capítulos. Então, Shan, veja bem, o Shan, primo do Theo, ele é então o administrador do Reino Unido. E ele administra o Reino Unido com um conselho. O conselho vai auxiliando, vai dando conselhos. Um conselho, acho que de 5 ou 4 pessoas. Pessoas, inclusive, numa idade bastante avançada, inclusive. E a característica desse personagem é um cara bastante autoritário, é um cara bastante regulador, é um cara bastante controlador do Reino Unido. Ele protege ao máximo o Reino Unido. Algumas políticas que ele vai fazendo que são bastante complicadas para se defender. Ele tem um perfil bem conservador, um perfil bem nacionalista, um perfil inclusive que beira inclusive a um processo de eugenia. Na verdade não beira, ele faz uma política de eugenia, por exemplo. Porque depois que teve o caso da Ômega, por exemplo, as pessoas param de ter filhos, ele começa a obrigar a população, tanto homens quanto mulheres em idade fértil, a fazer recorrentes e diariamente, não é todos os dias, mas todos os meses, ele obriga as pessoas a realizarem testes de fertilidade, homens e mulheres, e ele seleciona a população que ele quer que seja fértil, por exemplo, que volte a ter filhos, é um grupo de indivíduos que é saudável, um grupo tipicamente inglês, um grupo que tem um nível de escolaridade dos melhores indivíduos para, se acontecer alguma coisa, a gente descobre então que se a gente encontrar uma cura para essa ômega, a gente vai encontrar a resposta nessas pessoas exclusivas, por exemplo. Então, os demais indivíduos, como presos, pessoas com qualquer tipo de problema físico, deficiência intelectual, por exemplo, ele vai simplesmente segregar essas pessoas. Ele não vai, por exemplo, fazer testes com essas pessoas e vai, por exemplo, meio que evitar, impedir que essas pessoas elas tenham acesso a esses testes, porque ele acredita que, como a humanidade está envelhecendo e ela pode chegar ao fim, porque não está tendo novos nascimentos, então para a gente curar vamos colocar aí essa deficiência, a gente precisa encontrar então os melhores reprodutores, as melhores reprodutoras, para a gente ter a próxima geração saudável, intelectual, enfim, né, sem nenhum defeito. Então a galera deficiente, ele vai excluindo, enfim. E aí nós temos um outro personagem que é o Jasper. No livro, o Jasper, ele foi professor do Theo durante a universidade. E é um daqueles típicos professores que ele escolhe todo ano
mostrando um aluno que se destaca para ser o seu protegido. E quando o Theo ele estudou, quando ele fez a história e tal, ele estudou lá em Oxford, ele foi esse escolhido. No ano que ele estudou, ele foi o escolhido do Jasper. Então, você tem os privilégios, né, de ser o protegido do Jasper. E por último, não menos importante, nós temos o grupo chamado de Os Cinco Peixes. Eles aparecem lá no filme, que são, me fica bem claro que é um grupo terrorista que são extremamente contrários ao governo atual, que querem derrubar o governo. Então, eles fazem vários atentados, várias explosões de bombas. Então, eles estão tentando derrubar esse governo autoritário que tem no Reino Unido. E no livro você tem cinco pessoas que começaram esse grupo chamado de Cinco Peixes, que é bem simplório, inclusive são pessoas comuns do dia a dia e tal. E o Theo, a forma como o Theo ele descobre a existência desse grupo, no primeiro momento vai ser através de uma aluna que começa a chamar a atenção dele, depois ela revela para ele qual que era o objetivo dela sempre aparecer nas aulas de literatura que ele ministrava na universidade. Então ela meio que coopta ele para participar do grupo chamado de Cinco Peixes. E claro que tem todo um simbolismo cristão ali, ele, até mesmo o próprio personagem do Theo, ele especula isso, né? Será que cinco peixes é porque a fulana, ela é cristã? Será que seria isso, mais ou menos, a simbologia? Tem essa questão também, que como 25 anos não nascem mais crianças, a religião também entrou em crise. Então, ela pinta também esse cenário, né? A autora fala sobre essas questões. Por que as pessoas deveriam ainda frequentar as igrejas, sendo que, sem nenhuma explicação, a ciência, a medicina não consegue dar uma explicação de por que as pessoas começaram a não ter filhos novamente. Enfim, então você tem todas essas questões complexas, essas nuances ao longo da narrativa da autora. E uma outra coisa que ela coloca em relação a essa nova geração, da geração ômega, que é a geração mais jovem de um mundo envelhecido que não tem pessoas que estão nascendo. Então, como é que seria a dinâmica de um mundo desse, né? E ela coloca uma coisa que é muito interessante, que é muito pontual, inclusive que qualquer semelhança é mera coincidência, inclusive. Ela coloca pra gente que essa última geração, essa geração mais jovem, é uma galera que não tem compromisso, é uma galera que não quer ter compromisso, é uma galera que não quer estudar, é uma galera que não quer formar novas famílias, que não quer se casar, que não quer planejar o futuro, simplesmente eles não querem fazer nada. Nada, nada, nada. E aí você tem um outro ponto problemático, porque como é a última geração mais jovem, você tem toda a conjuntura de elementos, inclusive partindo do próprio governo, para mimar essa geração. Então é uma geração que é completamente mimada, uma geração que tem de tudo do bom e do melhor, né? Que tem, por exemplo, a possibilidade de entrar facilmente numa universidade ou no trabalho, enfim, mas eles não querem fazer nada, eles não querem se comprometer com nada. E você não pode, uma pessoa mais velha, inclusive, não pode, inclusive, repreender uma pessoa ômega, por exemplo. Então, esses ômegas, que são pessoas ali de 20 e poucos anos, eles podem fazer o que eles quiserem, que nada vai acontecer com eles. Eles podem fazer o que eles quiserem, que nada, repito, nada irá acontecer com eles. Te pareceu alguma coisa? Porque para mim me pareceu muito o momento que a gente vive atualmente. Como eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim. E aí, eu lembro que alguns meses atrás eu gravei um vídeo sobre esse livro, porque esse livro foi inspiração para o The Last of Us. Então, se você não viu, tem um cardzinho que vai aparecer aí em qualquer momento. Aqui ou aqui, não sei onde que ele vai aparecer. Então, se você não assistiu, dá uma olhada lá depois, que eu amei fazer aquele vídeo sobre o The Last of Us, que isso aqui foi uma obra que inspirou o criador do jogo. Aqui no final tem um capítulo que ele faz algumas observações bem interessantes para onde vamos depois daqui, capítulo 17. E nessa parte do livro, o autor, o Alan Weisman, ele apresenta pra gente um movimento que foi criado por um norte-americano chamado Les Knight. Esse grupo foi criado lá no final de 1990, que o nome do movimento é muito significativo, inclusive. O nome do movimento é Movimento Voluntário para a Extinção da Humanidade. Inclusive, eles têm um site que eles mantêm, tradução para vários idiomas, inclusive para o português. E eu entrei, cara, é muito convincente, sabe? O material que eles têm, as abordagens que eles fazem, os dados que eles oferecem pra gente, tanto os dados de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, também os impactos no meio ambiente, aquecimento global e tudo mais e tal. Então, o
argumento dos caras é muito convincente. O argumento desse movimento voluntário para a extinção da humanidade. Mas o que prega o movimento voluntário para a extinção da humanidade? Ele fala o seguinte assim, que a gente não precisa submeter as pessoas a procedimentos extremamente violentos, a procedimentos cruéis, por exemplo, obrigar as pessoas a uma eutanásia voluntária, a um suicídio voluntário. A gente não precisa de fazer isso. É só a gente parar de ter filhos. Me parece que o Les Knight leu Filhos da Esperança. Parece demais, cara. Tudo que ele coloca ali me parece muito o que a autora coloca no livro em 92. Que ele fala assim o seguinte, se a gente parar agora de ter filhos, a gente conseguir fazer, por exemplo, um controle de natalidade em nível mundial, se os países se comprometerem a um espaço de tempo de 20 anos, não ter mais filhos, a população vai envelhecendo, vai morrendo, e essa geração nova que vai ficar, essa geração nova ela vai ser extremamente paparicada. Essa geração nova ela vai ser totalmente... A gente vai ter mais tempo e mais recursos para dar atenção e respaldo para essa geração, essa última geração que vai crescer. E ele fala que como é uma última geração e vai reduzir a quantidade da humanidade, não vai existir órfãos. Então, todas as crianças vão ter um lar, todas as crianças vão ter uma casa, vão ter pais, vão estudar, vão brincar, vão ter alimentos, inclusive. Então, ele coloca, por exemplo, que há um espaço de tempo de 20 anos, sem mais nascimentos de indivíduos, a gente consegue chegar numa quantidade, a gente reduz a quantidade, naturalmente a gente vai reduzindo a quantidade de seres humanos, porque a gente sabe, eles colocam lá, né? A gente sabe que o grande problema é os impactos que os seres humanos causam no meio ambiente, na natureza. Então, com a redução natural da humanidade, você dedica maior tempo a essa geração mais jovem, para eles crescerem e se desenvolverem. E uma vez, quando eles chegarem na adolescência e depois na idade adulta, eles terão todos os recursos disponíveis para eles, inclusive. Não, por exemplo, não haverá, de acordo com o Les Knight, não haverá, por exemplo, pessoas passando fome, não vai ter, por exemplo, guerras, a distribuição de recursos em nível mundial vai ser mais justa. Assim, por um lado é convincente, por um lado é interessante o questionamento dele, por um lado é um alerta que eles fazem, porque esse grupo, eles se baseiam em dados de pesquisas, bem interessante isso, mas, para mim, pessoalmente, eu vejo essa ideia, convencer a humanidade de morrer e não ter mais filhos, eu vejo muito um aspecto utópico. A gente sabe que ser utópico é importante, mas é um nível grandiosíssimo de utopia, esse movimento voluntário para a extinção da humanidade. Mas se esse cara não leu Filhos da Esperança, ele teve a mesma ideia que a autora teve, só que a autora escreveu um livro e o cara criou um movimento. Então é impressionante. Então, tipo assim, se você ficou interessado, entra lá no site deles, eu vou deixar o site deles aí na descrição do vídeo. É bem interessante, eles têm vários materiais, eles têm, por exemplo, eles separam, o site é bem simples, tá? É bem simplificado o site, por tópicos, e cada tópico tem algumas perguntas que eles vão respondendo. E dentro de cada tópico tem várias charges, tem várias... que é a própria galera que faz parte do movimento que produz esse material. Então, era isso. Gostaria de apresentar para vocês essa obra magnífica. Leiam se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque vale muito a pena a leitura dessa obra. E também, se você tiver oportunidade, assista o filme para fazer uma comparação. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, Filhos da Esperança, tá? E eu gostaria de finalizar com uma frase que é basicamente assim: não conseguimos vivenciar nada além do momento presente, vivido em nenhum outro segundo de vida, e entender que isso é o mais perto que podemos chegar da vida eterna. Página 19, B.D. James. Valeu e até a próxima. Tchau!